Bom dia a todos. Iremos dar início à sessão pública de defesa de dissertação de mestrado da candidata Gabriela de Souza Nogueira, do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Farão parte da banca examinadora, como membros externos do programa, a doutora Roberta Morosetti Blanco. A doutora Roberta, ela tem doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e mestrado em Análises Clínicas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e é pesquisadora do Centro de Bacteriologia do Instituto Adolfo Lutz. O doutor Amaro Nunes Duarte Neto, que está de forma remota, ele tem doutorado em Patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico do Centro de Patologia do Instituto Adolfo Lutz. E como membro interno do programa, o Dr. José Ângelo Lauleta Lindoso. Ele tem mestrado e doutorado em Alergia e Imunopatologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é professor doutor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisador do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E eu, Eliette Caló Romero, tenho mestrado e doutorado em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e sou a presidente da banca e orientadora da candidata. Agradeço à banca pela presença, agradeço antecipadamente pelas valiosas contribuições, agradeço também a todos que estão presentes e os que estão nos assistindo de forma remota. Segundo as normas, a candidata terá até 1 hora para sua exposição e a arguição será iniciada como membro externo, membro da Universidade de São Paulo e membro interno do programa. Cada um dos examinadores terá até 30 minutos para a arguição e a candidata terá até 30 minutos para as respostas. Se for de comum acordo, pode ser de forma perguntas e respostas. Encerrado o exame, a comissão examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado a ser atribuído ao candidato. Sessão iniciada, eu passo a palavra, então, para a candidata. Nós vamos sentar ali para ver a sua apresentação. Não, para mim tá bom. Bom dia a todos. Eu sou a aluna Gabriela, do programa de pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias aqui da Medicina da USP. Hoje estou aqui para defender o meu mestrado, sob orientação da professora doutora Eliette Caló Romero, com o trabalho intitulado Proteínas de leptospiras reconhecidas durante a resposta imunológica humoral na leptospirose humana. A leptospirose ela é uma zoonose de conhecimento mundial que ocorre principalmente em países tropicais e subtropicais e é causada por bactérias de leptospiras patogênicas. O transmissor principal nas áreas urbanas são os roedores, mas não apenas eles, também pode ser transmitido por cachorros, bovinos, suínos. E os roedores nas áreas urbanas, na urina deles, eliminam as leptospiras. Por conta deles estarem presentes mais em regiões de esgoto, então em áreas em que a vigilância sanitária é mais precária, são onde ocorrem os maiores casos, mas também em áreas em que possui solo e água contaminados, principalmente em locais onde enchentes são mais comuns. O período de incubação da doença, ele fica em torno de 1 a 30 dias, mas é mais prevalente durante 5 a 7 dias. E na fase precoce, quando os sintomas são mais semelhantes com outras doenças, como, por exemplo, gripe,
febre amarela, hoje em dia tem a COVID também. São sintomas mais leves, mas tem a fase tardia em que ocorrem os sintomas mais graves e severos, que é o caso de icterícia, miocardite, problemas pulmonares, problemas renais, podendo levar até o paciente a óbito, em alguns casos. O diagnóstico laboratorial, aproximadamente até o 7º dia, é quando temos leptospiras circulantes no sangue, então um isolamento dessa bactéria é mais indicado, e também as técnicas moleculares, como a PCR convencional e a PCR em tempo real também. Após o 7º dia, nós já podemos fazer sorologias para detectar anticorpo no soro desse paciente, então podemos utilizar o ELISA e o MAT, sendo que o MAT é o teste de aglutinação microscópica, é o teste padrão ouro recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que ele vai fornecer o provável sorogrupo infectante no paciente. A partir do 10º dia, as leptospiras elas se alojam nos rins, então uma cultura de urina do paciente também pode ser realizada. Falando das leptospiras, elas são bactérias espiroquetas, elas têm um formato espiral, elas são aeróbias, elas precisam de oxigênio para sobreviver, possuem uma alta mobilidade devido aos flagelos internos que elas possuem. Possuem também membrana dupla, com LPS presente na membrana externa, e a coloração delas não é possível ser feita pela técnica de Gram, então nós temos que utilizar uma coloração específica que é com nitrato de prata. As leptospiras pertencem ao gênero Leptospira SSP, que é dividido entre patogênicos e saprófitos. Hoje em dia já são mais de 250 sorovares existentes, que possuem uma diversidade entre si devido à estrutura do LPS. Aqui uma esquematização de como que é essa membrana da bactéria. Na membrana externa nós temos a presença do lipídio A, que é um fator muito importante para a virulência dessa bactéria, e também temos a presença do lipoporissacárido, que é o LPS, que ele é responsável, de certa forma, pela ativação da resposta imune. Na parte central dessa membrana, nós temos a presença das lipoproteínas, que são responsáveis por dar a estrutura da bactéria. Algumas das proteínas que já foram reconhecidas nas leptospiras e caracterizadas, a principal delas é a LPL32, que tem o peso molecular por volta de 32 kilodaltons, mas também outras, na média desse peso, também já foram caracterizadas, como a LPL36, a OMPL1, a DNAC, o GROR e também o PME34. Outras proteínas também, com outros pesos variados, já foram caracterizados, como a LPL22, proteínas com pesos entre 40 kilodaltons e também proteínas de pesos um pouco maiores, de 50 kilodaltons também. O método para separação e imunodetecção dessas proteínas, ele pode ser feito primeiramente pela eletroforese em gel de poliacrilamida, do desilsulfato de sódio, também conhecido mais no meio como SDS-PAGE. É um método de separação que vai quantificar as bandas em géis de acordo com o peso molecular. Quanto maior a concentração de acrilamida utilizado, menor vai ser o tamanho dos poros, então vai detectar proteínas de pesos menores. O beta-mercaptoetanol, que é um agente redutor que se utiliza na técnica, ele vai promover o rompimento das ligações de disulfeto de proteínas, facilitando o acesso do SDS, para conduzir a normalização da carga e o retorno da forma das proteínas. No imunoblotting, é um método para imunodetecção das proteínas após a separação por eletroforese em gel e seguido por uma transferência para a membrana de nitrocelulose, principalmente. É uma técnica que vai detectar, caracterizar e quantificar diversas proteínas. Utiliza-se um conjugado e também pode-se utilizar diferentes tipos de soros durante a técnica.
O objetivo desse trabalho foi avaliar, através da metodologia de imunoblotting, o perfil de reatividade sorológica das amostras de soros de pacientes diagnosticados com leptospirose. Eu já queria pedir desculpas, porque no trabalho ficou escrito pacientes portadores de leptospirose, que é a forma incorreta. A forma correta é pacientes diagnosticados com leptospirose. E também padronizar as metodologias de SDS-PAGE e o imunoblotting, visando avaliar a resposta imune humoral de pacientes com leptospirose, avaliar pelo SDS-PAGE o perfil proteico dos 20 sorovários de leptospiras e avaliar pelo imunoblotting a capacidade das amostras de soros de pacientes com leptospirose em reconhecer diferentes frações proteicas das cepas, tanto patogênicas quanto a saprófita também. Os soros que nós utilizamos, eles são provenientes do banco de soros do Instituto Adolfo Lutz. Para a etapa de padronização, nós utilizamos 6 casos, sendo primeira amostra não reagente e segunda amostra reagente no MAT. Utilizamos como controle negativo uma amostra não reagente, no MAT também. E como controle positivo, uma amostra reagente para os sorovários Icter hemorrhage e o Copenhagen. Após a etapa de padronização, durante a técnica de imunoblotting, nós separamos mais 19 soros reagentes pelo MAT, 2 soros provenientes de casos de óbito, e também um soro reagente que era positivo para dengue, como controle negativo. Todas as amostras, elas foram alicotadas e armazenadas em temperatura de 4 graus até que fossem utilizadas. Para a obtenção do antígeno, nós cultivamos as 20 cepas em meio mJh durante 7 dias em temperatura de 30 graus. Avaliamos a turbidez na escala 1 de McFarland. Seguido, as amostras foram centrifugadas a 100.000 RPM em temperatura de 4 graus por 30 minutos. Depois, o sobrenadante ele foi centrifugado a 4.000 RPM em temperatura ambiente por 20 minutos com 1 ml de água ultrapura tipo 1. Essa centrifugação foi feita por 3 vezes. Depois, o sobrenadante foi centrifugado a 4.000 RPM em temperatura ambiente por 20 minutos também, só que dessa vez com 1 ml de PBS com pH 7,4. Essa centrifugação foi feita por 2 vezes. Depois, a solubilização foi feita com 100 microlitros de tampão de amostra redutor, 1 vez concentrado e 5 vezes concentrado. Foram aquecidos por 10 minutos em temperatura de 100 graus e armazenadas em temperatura de 4 graus até o uso. O MAT, ele foi realizado conforme as recomendações da OMS. Nós utilizamos essas 20 cepas, que são as mais utilizadas na rotina do laboratório. A eletroforese em gel, a primeira etapa dela é preparar o running gel, que é o gel em que as proteínas vão correr, elas correm em sentido da parte superior da estrutura para a parte inferior, conforme a figura A. E esse running gel de 12,5% foi o que nós escolhemos para dar seguimento nos outros géis, por conta que ele consegue detectar poros maiores. Então, nós, como queríamos ver todas as proteínas disponíveis, então, tanto da menor quanto a maior disponível, nós selecionamos a concentração de 12,5. Também no gel vai água ultrapura tipo 1, utilizamos tampão Lauer, APS 10% e o T-MED. Depois da polimerização do gel, nós fizemos o stacking gel, que é o gel em que nós adicionamos os antígenos e também o padrão de peso molecular. Essa concentração é padrão da técnica, não dá para mudar, então é 3% de acrilamida, água ultrapura tipo 1, tampão Upper, APS 10% e o T-MED também. Então, como eu falei, o stacking gel é onde nós adicionamos as amostras, então ele vai na parte superior da estrutura e contém também, antes da polimerização, um pente, que é como a gente chama, de 10 dentes, em que cada um desses espaços dos dentes, eles vão formar espaços em que nós iremos adicionar as amostras e o padrão também. Então, aqui no caso, sempre no primeiro espaço, nós adicionamos o padrão de peso molecular e nos outros espaços seguintes adicionamos os antígenos conforme necessidade. A corrida eletroforética ela ocorreu na mini Protean 2 da Biorad, que nós utilizamos,
E na cuba de corrida, nós colocamos tampão de corrida para auxiliar no deslizamento na corrida, né, das proteínas. Essa corrida ocorreu em 100 volts durante 1h30 e, como eu falei, no sentido sempre de cima para baixo. Após essa corrida, nós fizemos a etapa de transferência do gel para a membrana de nitrocelulose, o que a gente chama de sanduíche. Então, dentro desse compartimento, nós colocamos uma esponja de poliuretano, seguido por um papel filtro, o gel, que foi feito anteriormente, a membrana de nitrocelulose, mais um papel filtro e finalizando com mais uma esponja de poliuretano. Então, esse sanduíche, ele ficou na cuba de transferência, com tampão de transferência, durante 18 horas, em temperatura de 4 graus. Após a transferência, foi realizada a etapa de bloqueio da membrana. A membrana, então, foi retirada de todo aquele sistema de transferência e adicionado o corante de Ponceau-S, para verificar se realmente houve uma transferência do gel para a membrana. E depois foi feita uma lavagem com PBS pH 7.4 também. Na etapa de bloqueio, nós utilizamos PBS leite 5% em agitação constante durante 1 hora. Já na etapa de incubação com soro, que é logo em seguida do bloqueio da membrana, as membranas foram cortadas em fitas e cada uma adicionada em uma canaleta, em que seria adicionado um soro diferente. Então, a incubação foi feita também com PBS leite 3% e os soros, na proporção de 1:100, durante 2 horas em agitação constante também, em temperatura ambiente. Após a incubação, foi feita lavagens com PBS Twain 0,1%. Durante 10 minutos, as lavagens foram feitas durante 6 vezes. Então, nós fizemos a incubação com um conjugado, que foi utilizado anticorpos anti-IgM humanos, conjugados com peroxidase, da Sigma, e o PBS leite 3% na proporção de 1:3.000. Ficou em agitação constante, dessa vez protegido da luz, por conta do conjugado, durante 1h30, e após essa incubação, foram feitas lavagens novamente com PBS Twain 0,1%, 6 vezes de 10 minutos cada lavagem. A revelação de toda a técnica foi feita com solução reveladora, que continha solução de 4-cloro-nafitol, peróxido de hidrogênio e PBS, uma vez concentrado, também com pH 7.4. A revelação, ela aparece em torno de 2 minutos e o bloqueio dela foi feito com água ultrapura tipo 1. Então, na etapa de padronização, nós selecionamos o Sorovar Copenhagen, que é o mais prevalente no Brasil, é o Sorovar mais prevalente. Então, nós utilizamos ele para fazer a preparação do antígeno. Então, nós solubilizamos com tampão de amostra 1 vez redutor e 5 vezes, como eu falei anteriormente. No SDS-PAGE, nós testamos os volumes de 5, 10, 15, 20, 30 e 40 microlitros. E no Immunoblotting, nós utilizamos os soros com primeira amostra não reagente e segunda amostra reagente para leptospirose, com antígeno solubilizado com tampão 1 vez e 5 vezes concentrado. No gel com volumes menores de 5, 10 e 15 microlitros, conforme vemos na imagem aqui, não foi possível visualização das bandas, então um resultado foi insatisfatório, porém, com os volumes de 20, 30 e 40 microlitros, nós conseguimos visualizar as bandas do antígeno, sendo essas bandas entre 15 e 20 quilodaltons, 37 e 50 e também entre 50 e 75 quilodaltons. Por conta da melhor visualização e apresentação no gel, nós selecionamos o volume de 40 microlitros para dar seguimento nos próximos géis que seriam confeccionados. No Immunoblotting, a membrana com antígeno solubilizado, com tampão de amostra 5 vezes redutor, nós obtivemos reatividade com bandas entre 15 e 37 e 50 quilodaltons, entre 15 quilodaltons, 25 e 37 e também 10 quilodaltons.
Já na membrana solubilizada com tampão de amostra uma vez redutor, de uma forma geral, tivemos bandas de 10 kilodaltos, destacando principalmente nos soros de primeira amostra não reagente. Então, a técnica foi mais sensível nessa questão de primeira amostra não reagente pelo MAT, a técnica conseguiu detectar proteínas existentes no soro. Então, por conta disso, nós selecionamos o tampão de amostra uma vez redutor para dar seguimento na obtenção dos antígenos. Já passando a etapa de padronização, no SDS-PAGE nós fizemos dos 20 sorovares que foram utilizados no MAT. Então, desses sorovares aqui desse gel, nós visualizamos bandas entre 37 e 50 e 50 e 75 kilodaltos, também entre 25 e 37. Para esses outros sorovares, também visualizamos bandas com praticamente o mesmo peso, entre 37 e 50 e 75 kilodaltos também, destacando para o sorovares Batavia, Australis e Pirógenes e Tarasov, que apresentaram resultados inéditos no SDS-PAGE. Para esses outros sorovares, também bandas muito semelhantes, entre 37 e 50 e 50 e 75 kilodaltos. Nesse gel, apenas o sorovar Autunalis deu para visualizar a banda, muito provável por conta, na hora da obtenção do antígeno, não foi possível visualizar, mas um novo gel foi feito, então as bandas de 25 e 37 também apareceram para o sorovar Canícula e o Panamá, perdão, só para o sorovar Canícula, 37 e 50, e o Panamá também apresentou bandas de 75 kilodaltos. No imunoblotting, os antígenos dos 20 sorovares e os soros dos 19 pacientes com resultado reagente para leptospirose, mais os 2 soros de casos de óbito e um soro reagente para dengue. Para o antígeno sorovar Icter hemorrhage, as fitas, né, a membrana no caso, a reatividade ficou entre 10 a 37 kilodaltos, como podemos observar. No Copenhagen, as bandas entre 10 a 20 kilodaltos também. Para o sorovar Canícula, também bandas entre 10 a 20 kilodaltos. Sorovar Sézuri apresentou uma reatividade com bandas entre 10 a 75 kilodaltos. Sorovar Autunalis, bandas entre 10 a 25 kilodaltos, similares com as anteriores. Sorovar Panamá, tivemos resultados inéditos com a técnica de imunoblotting com o Panamá e soros humanos, com bandas entre 10 a 25 kilodaltos. Para o Castellones, bandas entre 10 a 75 kilodaltos também. Para o PATOC, bandas entre 10 a 50 kilodaltos foram visualizadas. Para o Sinoptere, bandas entre 10 a 75, também apresentando resultados inéditos com a técnica. O Gripotifosa apresentou bandas, como os outros também, entre 10 a 20 kilodaltos. Para o Pomona, bandas entre 10 a 25 kilodaltos. O Batavi, entre 15 a 25 kilodaltos. Para o Sorovar Australis, bandas entre 10 a 25 kilodaltos foram visualizadas. Para o Sorovar Pirógenes, bandas entre 10 a 20 kilodaltos. Para o Tarasov, nós tivemos praticamente todos os pesos reconhecidos, entre 10 a 250 kilodaltos. Sorovar Hardjo, bandas entre 10 a 25 kilodaltos também. Sorovar Wolf, resultados inéditos também com a técnica, com bandas entre 10 a 20 kilodaltos. Sorovar Javanica, bandas entre 10 a 25 kilodaltos também, semelhante aos demais. Sorovar Rhabdomades, bandas entre 10 a 25 kilodaltos. Sorovar de Jasima apresentou também resultados inéditos com bandas entre 10 a 15 kilodaltos. Aqui, de uma forma mais visual, todos os resultados que eu apresentei anteriormente, aqui com as bandas que foram mais reconhecidas, entre soros e os antígenos, prevalecendo principalmente 10 a 15 kilodaltos e 10 kilodaltos também. Algumas bandas
algumas frações tiveram mais de uma banda reconhecida entre esses pesos, então eu deixei aqui ao lado. Como foram muitos sorovários utilizados, eu não consegui deixar em uma tabela só, então só continuando mostrando as bandas mais reconhecidas, prevalecendo entre 10 a 15 quilodaltos. Destacando um reconhecimento na membrana de sorovar Sézuri, que apresentou uma variedade de bandas entre os soros. Também para o sorovar Tarasove, que foi o que apresentou bandas de pesos maiores. E o sorovar Radju, que também apresentou de forma geral um reconhecimento entre todos os soros. Tivemos algumas ausências de reatividade, muito provável por conta da quantidade insuficiente de proteínas para serem detectadas pela técnica no soro do paciente. Mas nos casos de óbito e o controle negativo, foi ausência de reatividade com todas as membranas, com todos os antígenos. Aqui é a visão geral de todo o reconhecimento das bandas, não só as mais reconhecidas, mas também todas as que apresentaram reatividade. Aqui também a continuação da tabela. Um vasto reconhecimento de bandas entre 15 e também 15 20 e 20 25 também de uma forma geral. Como os casos de óbito não apresentaram reconhecimentos utilizando o anticorpo IgM, nós testamos, nós fizemos a técnica novamente, só que dessa vez com o anticorpo IgG, para a gente ver se tinha alguma imunoglobulina de memória nesses soros. E no antígeno de sorovar Panamá, com os soros de casos de óbito de Panamá, nós obtivemos resultados, visualização de banda entre 10 e 15 quilodaltos, mas no antígeno de sorovar Castellonis, com os soros de casos de óbito de Castellonis, tivemos ausência de reatividade. A conclusão desse trabalho foi que o tampão de amostra redutor, uma vez concentrado, utilizado para obtenção dos antígenos, apresentou resultados mais satisfatórios, tanto na visualização de bandas no SDS-PAGE, quanto para observar a reatividade no imunoblot. Com a técnica do SDS-PAGE, foi possível obter e visualizar as frações dos 20 sorovares de leptospiras utilizados. As frações visualizadas no GES-SDS-PAGE dos 20 sorovares apresentaram uma média de frações entre 25 e 75 quilodaltos. E os soros provenientes de óbito, reagente para o sorovar Panamá, apresentaram reatividade no imunoblot utilizando o conjugado IgG, mas não com o conjugado IgM. E os soros provenientes de casos de óbito, reagente para sorovar Castellonis, apresentaram ausência de reatividade em ambos o uso dos conjugados. E através da técnica de imunoblot foi possível verificar o perfil de reatividade entre os 19 soros reagentes para leptospirose com os 20 sorovários utilizados. Também no imunoblot, as frações antigênicas dos 20 sorovários variaram em peso molecular entre 10 a 250 quilodaltos. O caso reagente para dengue, utilizado como controle negativo, apresentou ausência de reatividade. Por que eu estou te falando isso? Uma das coisas super difíceis hoje é a gente fazer abordagem sindrômica, né? Síndromes icterohemorrágicas, né? Você pega, abre síndrome icterohemorrágicas, tem várias coisas que podem causar síndromes icterohemorrágicas. Então, tu tem essa definição dos óbitos? Em relação ao que foi feito depois? Como é que foi definido que era óbito por leptospirose ou não era efetivamente? A gente faz o ELISA e o MAT. O MAT deu a titulação de 100, que normalmente é o que dá nos casos de óbitos, e como o MAT foi possível visualizar as leptospiras, então, leptospirose. Mas o que aconteceu depois ou com o paciente, a gente não tem acesso a essa informação. Então, ficaria difícil eu confirmar para o senhor o que deu na autópsia mesmo, o que ele tinha. Porque os óbitos foi que chegaram para você só a Sim, amostra do soro, é isso? Só a amostra do soro. Se vocês tiverem a identificação da amostra, dá para ver até... Sim, teria que fazer uma pesquisa mais... O que foi que a pessoa deu, né? Teria que fazer uma pesquisa além do que temos lá no LUTS mesmo, para saber. Porque as pessoas às vezes colocam, né, suspeita de leptospirose, mas é suspeita de leptospirose, suspeita de não sei o que, suspeita de não sei o que, aí vai para tudo quanto é canto para fazer. E aí
Porque a gente pega um que tu viste lá, que era um óbito com mate positivo, não é isso? Sim. Que não reagiu, né? Uhum, Que não reagiu principalmente com o uhum, antígeno daquele sorovar que sim. vocês encontraram no mate. Eu fico perguntando, será que isso realmente, a minha dúvida é realmente um óbito por leptospirose? Ou aquilo foi alguma coisa cruzada? Sim. Por isso, Uhum, acho que essa caracterização é fundamental uhum, para enriquecer o teu trabalho, sim. né? Como o senhor mesmo falou, aqueles casos das crianças com meningite, que também deram positivos para leptospira, pode acontecer, reação cruzada, é normal acontecer, mas na questão do óbito é isso, é difícil confirmar que realmente foi leptospirose, porque a gente não tem acesso ao além do que a gente recebe, do que recebem lá no laboratório. Mas a gente faz o mate e tem presença de leptospira, baixo, mas tem. Mas é difícil confirmar se realmente é Vocês conseguem detectar óbito. que tem Sim, que reage com aquele sim. sorovar e possivelmente é aquele lá, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa super interessante de tentar fazer essa caracterização, porque assim, se for pacientes, por exemplo, de alguma instituição especificamente que vocês identificaram, é até fácil entrar em contato para definir, né? Até mesmo, por exemplo, essas formas clínicas, né? Desses 19 soros que vocês usaram, né? Seria muito interessante, porque de repente eu tenho uma forma clínica mais exuberante que a resposta é de um jeito, a resposta é de outro. Acho que isso é uma coisa bem interessante. Se puder ser feito, né, claro, para fazer Sim. essa caracterização. Doutor, mas só pontuando uma coisa em relação aos Pode falar. óbitos, pelo que eu pude estudar, pode ser que deu negativo com o uso do IgG pela quantidade insuficiente das proteínas mesmo. Não que não fosse leptospirose, mas que pela técnica e pela forma de extração do antígeno utilizado, não foi possível detectar, mas não que seja inexistente. Mas só É porque assim, o óbito ali está definido pelo MAT, né? sim, A confirmação, né? Da leptospirose desses dois óbitos, não é isso? sim, Que vocês utilizaram como referência para vocês aqui, né? isso. Pode. Nós colocamos o óbito porque essa era a nossa dúvida e continua sendo, né? É. Ele entra com uma suspeita de leptospirose, como você falou, e o título, a experiência que a gente tem é que, claro, né, óbito não dá tempo de ter uma resposta imune, então a gente tem um título baixo. Então era essa a nossa pergunta, a nossa dúvida e continua Continua. sendo, porque nós não temos essa resposta. Acho que é isso. Ir atrás disso, acho que é bem interessante. Acho que é bem legal se vocês tiverem essa informação, porque pode até esclarecer algumas dúvidas que a gente tem em relação à reatividade dos antígenos, né, desses soros, né? E uma outra coisa em termos de amostra, vocês utilizaram só um soro como controle, que Sim. foi um soro de dengue, Uhum. um paciente confirmado de dengue. Sim. Não sei se no laboratório ou anteriormente vocês testando soros, por exemplo, de outras doenças causadas por outras espiroquetas. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Para ver se elas têm proteínas em comuns? Porque assim, se eu pensar assim no vírus da dengue, né, e pensar na leptospira, eu entendo que eles estão um pouco mais afastados na escala evolutiva, né? Não estou dizendo que um é mais evoluído que o outro, mas tem uma diferença. Mas se tu pega, por exemplo, sífilis, né, que é também, ele está mais próximo ali, não sei se eles têm alguns antígenos em comuns, assim, isso, e para fazer teste, isso aqui é super tranquilo. Soro de sífilis é o que a gente mais tem lá no hospital. E bem caracterizado, com título de VDRL extremamente elevado. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, até para ter essa coisa de dizer, olha, realmente essas proteínas aqui que eu estou vendo aqui, que estão reagindo com o meu soro de lepto, ele vai reagir com o soro de lepto. Lógico que isso não é para agora, né, Gabriela? Não é para o teu mestrado, mas é uma coisa Para pensar. que dá para pensar legal, porque até pegar de outros bichos, né, soro de outras coisas, né, assim, um pouco mais distantes, protozoários, por exemplo, se tem acesso a soro de Chagas, se tem acesso a soro de leishmania, de leishmaniose, porque a gente não sabe, esses bichos grandes, eles são imunogênicos pra caramba, né? Tu não tem
tu não vai ter um antígeno 100% homólogo, mas às vezes tu tem uma homologia lá de 80%, de 85%, que pega aquela fração antigênica que é mais imunorreativo e Sim. pode dar Similar, né? esses cruzados, né? Por exemplo, uma coisa super interessante, a gente testa leishmaniose, cruza muito com Chagas, perfeito, é muito conhecido, ali são próximos. Mas a gente começou a ver com micobactéria, né? Paciente que teve tuberculose. Ou quando a gente utiliza antígeno total, né? Utilizando antígeno total de leishmania. Então, assim, alguma coisa tem ali. Dá um título mais baixo, mas alguma coisa tem homologia, né? Está reconhecendo alguma coisa, né? Uhum. E esse é o grande problema a gente também que trabalha com laboratório, justamente é isso, né? A gente quer o mais limpo possível, e nem sempre é isso, né? Vai ter imunorreatividade. Pode falar. Não, eu estou concordando com o Pode senhor. falar à vontade. Reação cruzada acontece bastante, né, com a leptospirose, principalmente com as doenças mais similares entre elas, mas Sim. dá para distinguir pelo mate. O mate é o principal que vai dizer se realmente o que é, né? Então, Não, claro. Mas assim, a gente está tentando buscar uma coisa que simplifique mais o diagnóstico da leptospirose, né? sim, O mate a gente sempre. sabe, se eu mandar um soro Prolutes para fazer o teste e eles me derem o resultado, eu não tenho dúvida, eu vou estar com o olho fechado e sim. vou confiar naquilo lá. Agora, às vezes a gente manda Pra fora, e né? faz em outro lugar e a gente não vai confiar no resultado, né? E a gente está tentando uma coisa que seja uniforme. Uhum. Vindo de um centro de referência, ótimo. Ninguém tem a dúvida que aquilo vai ser. O problema é a gente ter isso disponível em outros lugares, né? Que é o que acho que é o que a gente tem que buscar bastante. É que o mate é bem complicado mesmo. Isso. Então precisa de pessoas Bem bem treinadas. Vendo o laboratório lá, entendo, eu não tenho dúvida. Nem se discute. Só uma pergunta. Quando vocês bloqueiam com leite, é uma coisa da técnica, na página 50. É leite desnatado, né? Isso. Tá. Não, acho que é legal Leite em pó. colocar. Tá. Tá? Que eu digo, mas deve ser desnatado. Sabe por quê? Porque assim, o que eu tô falando desses detalhezinhos, parece chato, não. Porque essa tua tese vai ficar para consulta. Não, Essa sim, tua faz dissertação vai diferença, ficar para né? consulta. E amanhã, se vier um outro aluno e for replicar, ele vai estar com tudo perfeito, bonitinho, sabendo, olha, soro desnatado, a gente não pode dizer qual é a marca, mas soro desnatado a 5%, né, que a gente utiliza. Acho que isso é uma coisa bem, bem legal. Sim. Tá. Uma outra coisa, na página 52. Determinação do volume de antígeno para eletroforese em gel de poliacrilamida SDSP. Aí, bem no final, aí tu bota para verificar qual o volume e concentração. Foi só o volume, né? Foi só, Porque tá concentração, eu fui procurar, deixa eu ver se eles identificaram. Na verdade, a concentração seria pelo tampão de amostra, no antígeno. Tá. Mas não é concentração Mas não quantificou o antígeno que estava lá a concentração. Era só para ver. Tá. Não, acho que era só botar acho que ml, porque o ideal, se a gente for pensar em termos de laboratório, seria a concentração, né? Porque você diz, olha, eu estou colocando tanto aqui, né? Sei lá, tantos miligramas por microlitro. Aí fica uma informação, ou tantos microgramas que eu estou botando aqui. Mas é só para deixar claro, porque depois eu fui atrás e não tinha encontrado, mas é só para essa colocação. Tá, vamos entrar agora nos resultados. Eu vi que não vou te perguntar se vocês fizeram, que acho que não era para isso o objetivo, mas acho que é fundamental depois que vocês tentarem identificar essas proteínas todas, né? Você tem uma variedade aí de tamanho de banda, né? De 10 até 75, né? E um vasto aí, né, que reage. É clonagem, né? Depois eu vou te perguntar bem no finalzinho uma coisa, tá? Para finalizar. Tá bom. Tranquilo. E uma coisa que me chamou a atenção, eu queria te fazer essa pergunta, Gabriela. Eu vi que o soro de paciente com leptospirose, e que vocês caracterizaram como icterohemorragia, ele teve reatividade praticamente com todos os antígenos de todos os outros sorovares. Não foi isso? Me corrija se eu estiver errado. Com bandas diferentes, lógico, né? Algumas com uma banda de 75, outra entre de 25, outra de 10, mas
praticamente reagiu com todos. Né? Você acha que esse é um soro bom para fazer triagem de possíveis antígenos imunorreativos de todas essas cepas que vocês têm aí de leptospira? Doutor, eu acho que sim, mas valeria a pena ver se outros soros com icteromorragia teria uma reação parecida, similar. Porque a gente pegou um com uma titulação bem alta, porque como ele é o mais prevalente, então tinha soro abundante, então a gente selecionou o que tinha titulação maior. Sim, eu usaria ele, mas eu testaria com outros icteromorrágicos também para ver se tem a mesma resposta, Com diferentes titulações. com diferentes titulações. Não Isso, só os maiores, é, para ver se... isso é bem interessante, assim, você testar com aqueles que são uma reatividade mais elevada, outros com reatividade mais baixa. Eu acho que isso é muito interessante, para ver se esse comportamento é semelhante, né? Porque se for, aí é do icter hemorragia, aí é uma coisa muito legal que tem na mão, né? Eu acho que isso é Com certeza. uma coisa bem interessante. Tá. Aí eu vi que tu foste fazendo, tu botaste figura por figura de cada, de todos os soros, né? E de todos os as cepas. E eu vi aqui na tua apresentação, eu disse assim, poxa, eu senti falta dela me mostrar. E aqui na tua apresentação eu vi que tu fizeste isso, né? Esse compilado A tabela. de informações, acho que esse é bem legal, né? Porque tu dá uma visão ampla, né? E tu pode, assim, quem quiser olhar e pescar, eu vou pescar, acho que é aqui, porque eu estou vendo que essa proteína, por exemplo, de 10 kilodaltons, né? Essa proteína talvez seja a proteína que eu estou vendo que tá presente praticamente reagindo com todos os soros e presente em todas as cepas, né? Que eu estou trabalhando a leptospira. Que aí eu vou focar nela. Né? Acho que aí você tem um objetivo em cima daquele antígeno, daquela proteína. Tá? Tá. Me diga uma coisa, eu acho que passou despercebido por mim. Eu não li, talvez até não me ative na leitura. Esse tampão que vocês usam, uma vez e 5 vezes. O que é esse tampão, Gabriel? É beta-mercaptoetanol. Tá. Cheirinho bom, né? Agradável, muito agradável. A Elaine que diga, coitada. Cheiro maravilhoso, né? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver mais aqui. Tô passando aqui para ver o que a gente está conversando. Acho que esse compilado foi fundamental para a gente ter uma ideia. Eu até botei aqui, faltou uma tabela compilando e tudo isso, mas aí deixei bem grande aqui, mas ela me derrubou aqui. Na apresentação, ela me derrubou. Tá? Essa coisa dos soros, dos casos dos óbitos, eu botei aqui, mas acho que é uma coisa, eu fico batendo nessa tecla, acho que é uma coisa que a gente tentar caracterizar bem, tá? Esses aí. Porque será que, eu não sei se no mate dá esse problema de prozona, né? Porque, e às vezes você pega e não, né? Às vezes você dilui muito mais o soro para você detectar. Eu sei que isso com sífilis é comum, né? Comum fazer. Então, acho que é uma coisa bem, deixar bem caracterizado essa amostra. Não vou página por página, tá, gente? Fiquem tranquilos. Tá. Assim, de alguma forma na escrita, por exemplo, uma coisa, só uma correção de escrita, Gabriela, assim, apresentaram ausência de reatividade. Não teve reatividade, né? Direto, assim, objetivo. A ausência de reatividade. A ausência de reatividade, não é apresentaram ausência de reatividade quando frente a um antígeno do Sorovar X, como colocado nas várias situações. Mas depois eu te passo aqui. Tá bom. E aí tu falaste que vocês não tinham soro de pomona, não era isso? Não tínhamos. Realmente esse ficou faltando. Tá. E aí tem duas assim, questões. Uma, assim, eu vi que algum sorovar, né, quando teve o antígeno lá, e vocês pegaram um soro que era daquele sorovar, ele não reagiu com nenhum antígeno daquilo. Acho que isso aconteceu com, deixa eu ver com quem,
Acho que teve em 2 aqui, eu acabei não escrevendo aqui. Mas o que tu achas que está acontecendo nesse caso, Gabriela? O senhor fala do soro reagente para sorovar, É, por por exemplo, exemplo, íctero, e aí na membrana de íctero ele não reagiu. isso. Eu não acho que seja porque ele não era de íctero, ou o outro sorovar. Eu acho que é por conta da quantidade de proteínas mesmo que tinha no soro, que Uhum, a técnica não detectou, no caso. Não que ele não seja, não que não esteja presente, né? aham, Mas eu não posso afirmar isso 100% de certeza para o senhor. tá. Não, acho que esse é um ponto bem interessante. E essa Panamara, ela tirou o meu sono. Que deve estar tirando de vocês mais ainda, né? Aqui na leitura, essa Panamara, meu Deus, cara, o que ela faz tanto aí? Que ela diz que está lá e depois ela não reage, depois ela não reconhece. Deixa eu abrir aqui. O que tu achas dessa? E ele foi bem claro, né? Que não reconheceu. O senhor fala o Ó, soro do Panamá? é, Deixa eu por achar exemplo, aqui. a Hebdomades também, quando a gente pega lá, ele não reconheceu, né? Quando tu vai lá embaixo, por exemplo, soro reagente para gripotifosa, australis, Hebdomades, e do óbito, Sorovapanamá, ele não reconheceu o Castelones. Uhum. Será que era titulação? Será que era alguma coisa, É difícil Gabriel? confirmar, mas creio que a titulação possa sim interferir na questão da quantidade de proteínas na reatividade. Como nós não anotamos a titulação, eu não posso falar para o senhor que é por conta disso, ou um outro motivo. Mas muitos soros não reagiram com as membranas, não teve reatividade. Pelo que eu pude ver, é questão sim da quantidade de proteínas para a técnica, mas pode ser também pela questão da titulação, também, principalmente. Assim, porque, teoricamente, a quantidade de antígeno que vocês estão lá, nem sempre isso se repete em todos os blotes, né? Não pode dizer isso, né? Mas não tem uma variação muito grande do antígeno, da quantidade de antígeno que está lá. Não, eu utilizei a mesma É quantidade, sempre. praticamente a mesma, né? Sim, é a mesma Então, será quantidade. que é a título de anticorpos que você está lá? Ou às vezes a gente pega, por exemplo, tem pacientes que têm imunodeficiência, né? Às vezes deficiência humoral, né? E eles não produzem tanto anticorpos, né? Isso é uma coisa que às vezes vê, por exemplo, como é que está a eletroforese de proteína desses pacientes, que a gente tem que esmiuçar bem, porque assim, é um resultado que te frustra, né? Porque eu esperava Sim. que um soro de Hebdomades reagisse com o antígeno de Hebdomades lá, né? Sim. Era o que a gente esperaria, né? Uhum. Ou será que aquilo não era um Hebdomades, era uma outra coisa, sei lá. Sim. São dúvidas que a gente, com certeza, talvez vocês não tenham, mas fica para quem está fazendo a leitura, né? Acho Não, que isso é super a gente importante. pensou também sobre isso, porque a gente queria que desse para identificar o sorovar, pelo menos, né, pela técnica. Tá. Mas como nem todos os soros reagiram com os antígenos referentes, é um pouco frustrante, sim, mas abre aí um leque para um estudo maior, para verificar tanto pelo mate novamente, se realmente é Hebdomades, ou se teve uma reação cruzada, ou se a titulação foi muito baixa. Então, acho que vale a pena a discussão mesmo. Não, acho que é interessante. E aí eu vou entrar na discussão contigo, Tá bom. tá? Que eu acho que é importante nesses pontos, porque assim, muitas das vezes a tua discussão tu repetes os teus resultados. Isso é uma coisa normal que a gente faz, né? E a gente tem medo de levantar a bola para a discussão, né? E é o momento na discussão que eu sempre brinco com os alunos, digo, ó, é o momento de você agora viajar literalmente na manteiga aí, né? Isso, né? Esse ditado aqui. Então, é o momento de tu viajares e tu trazer, olha, esse meu resultado pode ser isso, 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 isso. E é onde tu constrói as tuas hipóteses, né? Acho que esse é o momento. Por exemplo, essa coisa de não reatividade dos soros de antígenos específicos, né? Antígenos, eu tenho um soro de Hebdomades que não reconheceu no meu imunoblote o antígeno de Hebdomades. O que é isso? Então, esse é o momento da discussão. O óbvio
o óbvio é tranquilo, né, da gente colocar. O que não é o óbvio é que é o difícil da gente colocar. E esse é o momento na discussão de fazer isso, né? Eu acho que é um ponto... Todo mundo se pega, tá? Se eu for ler o que eu escrevi na minha discussão do meu mestrado e meu doutorado, eu vou perguntar, será que fui eu que escrevi isso aqui? Meu Deus, como que eu escrevi isso aqui, né? Como, né? Se a gente for ler uma coisa que a gente escreveu há um ano atrás, também a gente vai repensar. Sim. Falar é fácil. Falar, a gente dá uma aula, colocar é fácil. Escrever, colocar no papel para os outros lerem, não é para nós lermos. Para os outros lerem, eu acho que essa é a arte. Essa é a dificuldade É difícil. que é inerente praticamente... Todo mundo tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Como é que eu quero botar isso aqui para alguém entender o que eu estou escrevendo? Isso é difícil. Isso é difícil. Sim. Mas é um exercício. Então, assim, eu estou chamando a atenção disso por causa que na discussão, o momento que tu podes colocar as tuas hipóteses, né? Não é deixar, não são devaneios, não, tá? Não pode deixar ir muito longe, mas é um momento que você pode construir uma hipótese até por uma perspectiva do que você pode fazer com aquilo. Né? Então, eu senti falta, por exemplo, de levantar justamente essa discussão. Acho que todo mundo, acho que tanto a Roberta quanto o Amaro colocaram dessas coisas de busca de uma dessas proteínas aí, sei lá, ou para vacina ou para diagnóstico. Eu fico mais ainda no diagnóstico. Acho que vacina é uma coisa que a gente coloca, mas acho que é uma coisa um pouquinho mais distante. Mas como diagnóstico, e a gente sabe da carência do diagnóstico dessas doenças, né, negligenciadas, né? A leptospirose é negligenciada também, né? Sim, infelizmente. Não é tanto negligenciada como a leishmania, né? Mas é negligenciada. Então, acho que é um ponto legal de levar. Tá. Valoriza os teus resultados. É o momento de valorizar. Acho que na publicação, eu acho que isso é uma coisa fundamental. E assim, não é para ficar aqui, terminou a banca. Acho que essas informações que vocês têm são cruciais para a comunidade científica, são importantíssimos para a pesquisa aplicada e são importantíssimos que isso seja aplicado em saúde pública futuramente. Então, assim, agora vem a parte chata, que é escrever o artigo? Não. É a parte mais difícil, mas é a parte que você vai mostrar para a comunidade científica os teus resultados. Tu falaste várias vezes aqui, isso aqui é inédito, isso aqui é inédito, isso aqui é inédito. Né? Então, assim, é hora de mostrar isso. Se não és tu que vais fazer, é outra pessoa, mas alguém já sabe, poxa, olha, na dissertação da Gabriela, já tinha essa identificação dessa proteína X aqui, no SDS page, desses sorovários que ninguém tinha dito na literatura. É o momento. É o momento. Isso nem que seja um brief report, um report communication, uma coisa rápida, mas é para marcar a presença, marcar o terreno, definir o terreno. Olha, nós identificamos, né? E isso, acho que até o Amaro colocou a questão até para a própria instituição, para o próprio grupo de vocês, de patentear alguma coisa, é fundamental vocês marcarem presença ali. Sim. Às vezes a gente quer escrever aquele artigo que vai sair na Nature, na Science, né? Que a gente entra, né, na iniciação, a gente pensa nisso. Quando a gente sai, a gente se contenta em escrever na revista mandou para a revista lá do Mercado de Pinheiro, a gente já fica feliz pra caramba. Né? Publicou, tá bom, né? Então, mas essa informação é super importante, é fundamental. Tá? Eu acho que estamos chegando ao fim. E aí vem aquela pergunta, vem duas perguntas para ti. Tá bom. Depois eu te mando aqui umas coisinhas que eu escrevi. Aqui não tem nada de xingamento na escrita, tá? É só questionamento, tá bom? Tá bom. Eu ia fazer duas perguntas para ti, Gabriela. Primeiro, a gente viu que vocês trabalharam muito, tu trabalhaste muito na bancada. Né? Então, assim, a gente percebe quando a pessoa botou a mão na massa, quando ela apresenta e quando a gente lê. Né? Apesar do orientador, às vezes, fazer os retoques na escrita, né? Mas a gente se vê quando a pessoa tem a mão de quem participou efetivamente. E aí eu te faço duas perguntas.
o que que tu não farias nesse teu trabalho que tu fizeste? Ou o que que tu acrescentarias para dar mais robustez a ele? Pensando numa dissertação de mestrado. Tá? E também, de tudo isso, o que que você tiraria, dizer assim, eu pegaria isto para focar, eu pegaria esta proteína para... Aí eu vou entrar na discussão contigo de sequenciar e clonar e ver como é que tu avaliarias. O que eu não faria, acho que nada. Acho que a gente fez tudo o que era foi possível, o que deu para fazer. E o que eu acrescentaria é o que vocês sugeriram aí de fazer um pool de antígenos, ou então utilizar um pool dos soros. Daria para utilizar também mais controles negativos de outras doenças, é o que eu faria. Mas tirar, eu acho que eu não tiraria nada, eu não voltaria atrás. Foi sofrido, mas valeu muito a pena. Tu usaria todas essas leptospiras ou tu Não, eu escolherias acho que eu faria algumas por para utilizar? sorogrupo. Por sorogrupo seria, acho que a forma mais ideal, primeiramente. E aí depois daria para pensar em cruzar elas. Não, perfeito. Tá. Em relação à proteína, quanto tempo tá? 2000, né, que tu entraste, não é isso? Na Na dissertação? Foi 2000, né? 2020. Desculpa, 2020, não é 2000 não, 2020 que era. Não, 2020. Foi na Faltou eu botar o pandemia. 20. Não, 2000 era 23 anos praticamente. Não, 2000 era... Acho que quando ela nasceu. Não, mas a 2020. Eu sei que a gente passou por um período horrível, né? De pandemia, né? Até hoje a gente está sofrendo as auguras dessa pandemia e de governos passados. Mas uma coisa que você escolheria uma proteína específica? Você diria agora, olha, Ângela, eu pegaria esta proteína para eu seguir adiante. O que que tu farias com essa proteína? Como é que tu farias uma abordagem com essa proteína específica? Eu diria assim, nossa, eu pego essa proteína aqui porque ela está presente em todos os sorovários que a gente utilizou. Ou ela foi imunorreativa. Como é que tu farias essa abordagem para identificar essa proteína? Eu pensaria na 10, de peso 10, porque foi o que mais apareceu. Em questão que eu faria, eu andei estudando que dá para utilizar o imunoblotting para fazer um sequenciamento, só que precisa utilizar um outro tipo de membrana. Então, eu sequenciaria com a mesma extração de antígeno que eu fiz, os mesmos soros, se fosse possível, ou a titulação parecida, e sequenciaria e veria o que tem nessa banda 10. Eu acho que é o passo número 1 e o principal a fazer agora, num doutorado, quem sabe, mas eu sequenciaria. Talvez fazer não um sequenciamento só com o imunoblot, mas também com o PCR, com NGS, ou o que tiver disponível atualmente. Mas eu gostaria de ver o que tem nessa 10, porque realmente... E aí tu tem a sequência. E aí tu tens a sequência dela, né? Sim. Tá, essa proteína, tô com o meu sequenciamento na mão. E a partir daí, aí você vai ter que trabalhar, o que que tu vais fazer com esse teu sequenciamento? Tem que fazer um primer para poder fazer uma PCR e ver o que tem ali também. Aí já seria mais um outro trabalho. Acho que é uma coisa interessante, você está com a proteína já, né? Sim. Aquela proteína tu tá escolhendo, porque é uma proteína que tu achas que é imunogênica, tu não sabes o que é ela, né? O que é aquela proteína. Acho que uma coisa bem interessante é assim, que proteína é essa? É uma proteína hipotética, com o sequenciamento eu já consigo dizer mais ou menos quem é essa possível proteína. E aí, se for uma coisa que ela está envolvida realmente no ciclo da leptospira, e como ela reage lá, presente em quase todos os sorovários, em todos os soros testados, uma coisa legal era tentar clonar. Aí você vai para uma clonagem, porque aí você vai ter aquela proteína que você pode utilizar ela mais limpa. Pura. Né? Pura. Você limpa aquela proteína, você fica com ela pura e você diz, olha, agora eu posso, sei lá, vou partir agora fazer uma ELISA, sei lá, ou vou utilizar em teste rápido, ou você testar ela para induzir anticorpos em algum modelo experimental,
né? O problema é que os roedores têm essa resistência, né? Com leptospira, né? Mas acho que é uma coisa bem interessante, que acho que é um caminho que Uhum. vocês têm na mão, tá Sim, bom? Então, com era essa a certeza. minha sugestão final. Obrigado, desculpem o tempo, vocês que estão escutando aí, quem está fora também. Desculpem aí, mas só queria trazer essas contribuições para vocês. Obrigado. Obrigada pelas considerações, obrigada pelas observações. Em relação às proteínas secretadas, a Gabriela respondeu, nós não temos leptospiras virulentas no laboratório. E quando a gente fala em virulência, na segunda passagem, a leptospira já perde a virulência. Então, mesmo o grupo, a gente tem um grupo que estuda essas proteínas, existe uma dificuldade, você não consegue comparar. Você vai estudar as proteínas daquelas cepas que já estão adaptadas no laboratório, né? Então, a experiência que a gente tem é que você pega uma leptospira, você inocula num animal, você sangra esse animal, você faz a cultura, ele cresce, na segunda passagem perde a virulência. Então, a gente não sabe qual é a proteína que é secretada no meio ambiente. Então, realmente não dá para saber em relação a isso. Em relação aos objetivos, não deu tempo, ela já tinha entregue a tese, né? Eu sou perfeccionista e ela também é. E aí tem uma hora que a gente tem que parar, né? Falar, não, vamos entregar isso, porque senão, né, vai ser em 2050, né? E aí lendo, e eu estava junto com ela, eu fiz, Gabriela, olha essa frase. Ela, nossa, passou. E aí, e agora? Falei, não, calma, não vai dar tempo, né? Você já entregou, mas na apresentação você pede desculpas e coloca o correto, né? Que é diagnóstico com leptospirose. Não vou fazer uma arguição para a candidata, porque ela já fez isso, né? Durante todo o tempo que ela esteve comigo. A Gabriela, quando bom, primeiro ela começou em 2020 e logo chegou a pandemia. E o laboratório Adolfo Lutz estava voltado completamente para o diagnóstico de Covid. E a Gabriela, ela foi impedida de entrar no laboratório. A gente não conseguiu trabalhar, né? E além de tudo, a gente teve que aguardar, então. E a Gabriela começou a ficar muito nervosa e a orientadora também. Eu gostaria de agradecer publicamente aqui ao Centro de Imunologia. Essa coisa de coisa remota, a gente nunca sabe quem está assistindo a gente, né? Mas eu gostaria de agradecer o Centro de Imunologia, em especial a doutora Adriana Vicentini, a Camila Mica, que nos receberam, que nos ajudaram. E, enfim, e aí quando a Gabriela começou, além de pegar a pandemia, a Gabriela ela tinha uma experiência com um laboratório particular de análises clínicas. E aí ela teve que aprender o que é uma pesquisa, a frustração de não dar certo, e de ficar com aquele olhinho cheio de lágrima, porque não deu certo. E qual é o problema? Eu fiz alguma coisa de errado, eu diluí errado, eu pipetei com a mão esquerda, era com a mão direita. E aí ela teve que lidar com essa frustração da pesquisa, que é diferente ali das análises clínicas, né? Que é resultado e acabou. Então, e aí ela foi lidando com isso, ela foi amadurecendo. Estou muito orgulhosa dela. Realmente a aula dela foi esplêndida, didática. Ela foi aprendendo muito. A orientadora é chata também, né, Gabriela? E ela foi amadurecendo muito. A Gabriela, ela, apesar da pandemia, ela está defendendo dentro do prazo, muito responsável, envolvida, preocupada. Eu vou defender dentro do prazo, eu vou defender dentro do prazo. Ficava o dia inteiro no laboratório, ficava até tarde. Então, é só elogio para a Gabriela. Ela vai voar muito alto. Ela tem muita responsabilidade e assim, eu tenho certeza, Gabriela, que você vai voar muito alto.
Se você quiser fazer algumas considerações finais. Eu quero, mas eu não vou falar muito, senão eu choro. Então, eu tenho que manter a pose de bonita. Não, eu passei maquiagem e aí não vai ser legal. Mas eu quero agradecer. Não vou chorar. Já. Não, chorando. Quero agradecer a doutora Eliette, principalmente, porque ela foi como uma mãe para mim. Me ensinou tudo o que eu sei da pesquisa. Perdão. E ela é uma... Ela é uma mulher sensacional, uma pesquisadora exemplar. E se eu for 1/3 da profissional e mulher que ela é, eu já ficaria muito grata. Ai, que saco. A doutora Roberta também sempre me apoiando muito nas pesquisas, nas conversas, ficando até tarde comigo também alguns dias, quando necessário, e sempre me instruindo muito. Você também é um exemplo para mim. A Elaine também, que está aqui, e ficou comigo na bancada alguns dias, me ouvindo, esperando a reação acabar. Você também, Elaine, é maravilhosa. A doutora Adriane e a Camila também, que me ensinaram muito. A pesquisa não teria acontecido sem elas, eu tenho certeza disso. Queria agradecer também ao doutor José Ângelo e ao Amaro, que deram contribuições muito boas para a pesquisa e me incentivaram a, quem sabe, fazer um doutorado em breve, não sei, mas pensando a respeito. E eu não vou falar de vocês aí, senão eu vou chorar. Mas agradecer a minha família e quem estiver assistindo, dos meus amigos e familiares também, que sempre me apoiaram na pesquisa e sempre acreditaram em mim como pesquisadora e profissional da saúde. E foi bem difícil, né, durante a pandemia para nós. Mas, é isso, eu não vou mais falar, senão já era aqui. Mas obrigada. Eu estou muito grata por ter passado esses anos de vocês e ter aprendido tudo que eu sei. Eu espero usar isso daqui para frente, em qualquer área que eu vá seguir. Então, muito obrigada. A banca vai se reunir, então. Nós vamos discutir se a Gabriela vai ser aprovada ou não. E eu vou pedir para vocês se retirarem, que a banca vai ficar reunida aqui, tá bom? A banca se reuniu depois de uma longa discussão. Gabriela, você está aprovada. Parabéns pelo seu título de mestre e que você voe muito alto. Parabéns. Parabéns, Gabriela. Obrigada, doutor. Não, senão eu vou chorar. Então, eu dou por encerrada a sessão. Obrigado a todos, parabéns.